Deus continue abençoando os nossos corações. Graças a Deus. Eu creio que uma das coisas ricas de Deus é ter a bênção do Senhor em nossos corações, a bênção de Abraão, né? Promessa de Deus para cada um de nós. Mais uma vez nós desfrutamos desse companheirismo, dessa comunhão com Deus, em torno dessa palavra, desta mensagem abençoada, a qual Ele tem nos dado, né, nesses últimos dias. É uma noite muito especial para cada um de nós, né? Noite de comunhão, de ceia. Quando nós reunimos para tomar a ceia, uma das coisas que o Senhor Jesus revelou que Ele desejou fazer antes de morrer com seus discípulos foi tomar a comunhão com eles. Ele disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. O desejo dele, né? E nós agradecemos a Deus que Ele, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele se repete cada ceia, Ele ceia conosco. Ele estará conosco, né? Partindo o pão para nós, através das mãos do ministro, do pregador, do pastor. Ele cura, Ele abençoa, Ele parte o pão. Ele faz tudo através dessas mãos. Como dizia o profeta, Ele não tem outras mãos a não ser as nossas, outros olhos a não ser os nossos. Quando você perceber que um irmão ou irmã não toma comunhão, simplesmente ore em secreto por ele ou por ela. Amém? Só isso, a coisa mais sensata a fazer. É isto. Então nós seguimos a nossa jornada, a nossa caminhada, lembrando que dia 12 começa mais um encontro de pastores em Goiânia, encontro nacional. Pedimos as orações da igreja, pela viagem de cada pastor, cada família, cada irmão, caravanas que vão, né? Deus possa abençoar. E como nós falamos, creio que foi quarta-feira, sobre os perigos nas estradas, foi quarta, foi hoje de manhã, acho que foi quarta, quem lembra? Hoje de manhã? Hoje de manhã, dos perigos, né? Que há nas estradas. E além dos perigos que se corre, vamos dizer assim, nas estradas, acidentes, imprudências, tudo, tem os perigos de assaltos também, né? Tanto a ônibus e tudo. Nós já tivemos, às vezes, me lembro, já tenha acontecido outras vezes, mas o mais que eu me lembro foi um encontro em Palmas, que os dois ônibus que ia do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, para Palmas, e de Cuiabá para Palmas, foi assaltado na estrada, né? E dentro desses ônibus havia pastores, suas esposas, como neste Mato Grosso, que estava de Campo Grande, estava o pastor João Carlos, pastor Luiz Mendes, e pastor José Virginos, e mais outros estavam nesse ônibus, e perderam parte de seus dinheiros e tudo, foi assaltado o ônibus. O que estava vindo de Cuiabá estava o pastor Juvenal, sua esposa Malurdes, e mais outros também, né? E então, mas Deus sempre guarda do pior, porque tem havido ônibus que eles têm assaltado e têm tirado a roupa das pessoas, deixado todos sem roupa, trancado no bagageiro dos ônibus. Então tem acontecido muitas tragédias dessa natureza. Mas que Deus possa abençoar a viagem de cada irmão, de cada irmã, de cada pastor, para mais esse encontro, né? E também a cirurgia da Irmã Rose, Deus abençoe, né? Deus estará presente.
nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Então, Jesus, ele não está aqui em forma física, né? Senão você traria ela a Jesus. Mas hoje, como nós falamos de manhã, a Bíblia diz em Atos capítulo 19, versículo 11, que Deus, através das mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então é Deus, através das mãos de um ministro, abençoa, mas não é que o ministro tenha bênção, mas é Deus que abençoa. Amém? Graças a Deus. Então vamos orar pela pequena Sara. Sara de quê? Sara de? Posso pegar essa aqui? Aceita? Sara Rodrigues. Rodrigues, né? Senhor Jesus, levante a mão para cá, irmãos. Aqui está a pequena Sara. Esse presente de carne o Senhor deu a este casal. E a irmã está aqui trazendo ela para ser dedicada ao Senhor. E eu tomo em meus braços e peço as tuas bênçãos nesta hora sobre a vida dela. Abençoe esta menina, Senhor, que ela tenha saúde, que ela seja guardada de todo mal, toda epidemia, toda doença que surge de forma misteriosa e atacam as crianças de forma descaridosa. Mas que o anjo do Senhor proteja ela, livrando-a de todo mal. Abençoa também seus pais com saúde, com força para o trabalho e ganhar o sustento para essa criança, o pão de cada dia para ela. Faça isto, Pai, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Que nunca o barril venha se esvaziar, nunca venha faltar a farinha na panela, ó Deus, mas que sempre ela tenha, ó Deus, este pão de cada dia. Ela sempre tenha, ó Deus, o afeto materno e paterno, o carinho, Senhor. Ajude esses pais a criar no santo caminho do Senhor. Portanto, como ministro da palavra de Deus, eu a dedico ao Senhor. Sara Rodrigues, você está sendo dedicada ao Senhor Jesus Cristo neste momento. Que Ele te abençoe e te guarde cada dia, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Amém? Assentai-vos, vamos ouvir o hino então. Deus abençoe. Pois cobra caro de quem lhe zomba, usa um som
Amém. Graças a Deus. Aleluia, né? Deus abençoe, né? Deus abençoe. Eu sempre digo para eles ali, cuidar para não... Às vezes a voz de um fica mais alta do que a outra, né? Então tem que ter o ouvido bem aguçado ali para regular os... né? Porque às vezes, eu não entendo isso aí não, mas às vezes fala a primeira, às vezes já é uma voz mais alta do que a segunda, né? E aí tem que regular no microfone ali para padronizar. Mas para isso tem que usar o fonezinho, porque senão ouvir só assim, daí é difícil, né? Agora, irmão Mateus, eu sigo a cantar, né? Irmão Mateus, graças a Deus, né? Vamos ouvir aí, enquanto o irmão Mateus, ele prepara aí para cantar o seu hino. Cantar o seu hino. Há algum destaque hoje de manhã, irmãos? Alguém tem um destaque da escola hoje? Faz dia que nós não temos destaque mais, né? Aí vocês vão esquecendo, né? Vão esquecendo dos destaques. Mas vamos ouvir o irmão Mateus. Então, depois, se houver, então vamos participar, né? Vamos participar. Isso é muito bom, a participação de cada um, né? Nos trabalhos, graças a Deus. Sigo a cantar. Sigo a cantar a melodia que Jesus deu pra mim lá por onde for. A alegria me seguirá assim na minha estrada iluminada, tudo será feliz. Meu coração que diz, cada minuto da vida serei protegido por um amor maior, por uma paz melhor que há no mundo aqui. Nada me fará cessar meu canto de paz. Sou feliz demais, toda alegria que existe em mim eu vou transmitir com prazer na canção deste amor sem fim. Eu sigo a cantar a melodia que Jesus deu pra mim lá por onde for. A alegria me seguirá assim na minha estrada iluminada, tudo será feliz. Meu coração que diz, cada minuto da vida serei protegido
por um amor maior, por uma paz melhor que há no mundo aqui. Nada me fará cessar meu canto de paz. Sou feliz demais, toda alegria que existe em mim eu vou transmitir com prazer na canção deste amor sem fim. Aleluia. Graças a Deus. Deus abençoe o irmão, né? Irmão Mateus. O próximo vai ser cantado pela irmã Fátima, né? Mendes e o irmão Elias. Enquanto eles preparam ali, né? Tem um destaque? Quem tem? O irmão Luiz tem ali. Vamos lá, irmão Milton. Vamos ver o destaque ali. Jesus morreu pela semente eleita, e o sangue dele é para os redimíveis. Amém, graças a Deus, né? Então, a escritura de São João 3, verso 16, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê. Os que não crê não foi enviado para ele, né? Só para os que crê. Bom, Antônio. Deus não deixou o livro na mão de Satanás, mas recolheu dele. Amém. O diabo queria pegar o livro, o documento da terra. Deus falou, se não fica com Adão nem com você. Gostoso isso, né? Se eu ouvisse do profeta assim, aquela segurança que o irmão Branco trazia, isso dá uma alegria, um avivamento, porque hoje não existe avivamento externo hoje. O avivamento tem que estar dentro de cada um de nós. Então esse negócio de a pessoa ficar dizendo, a igreja está fria, a igreja está fria, ele julga os outros por ele. Se ele está frio, se ele não tem avivamento por dentro, é assunto dele, ele não deve ficar culpando, falar que os outros também estão na mesma condição dele. Já pensou uma pessoa doente, falar que todo mundo é doente? Porque ele está doente? Ele está com uma dor de barriga, todo mundo está com dor de barriga para ele. Não. Não é assim. Então, se a pessoa não tem avivamento, tem alegria, é ela não pode julgar os outros por isso. Mas julgar a igreja toda, a igreja está fria. E ele? Então, se ele está frio, é assunto dele. Pode culpar os outros, né? Se não tem avivamento. Então, porque é um assunto individual. Nós sabemos que antigamente o avivamento era coletivo. Movimento coletivo. Então, todo mundo caía no chão, rolava, falava em língua, é um movimento coletivo. Hoje, o avivamento, diz o profeta, ele é mais individual, dentro de cada um. Por isso, quando os americanos foram para o país de Gales, para ver o avivamento, porque eles ouviram a notícia que lá estava um avivamento, estava mesmo varrendo a região um avivamento, e eles foram, chegaram ali, descendo a rua, olha o endereço aqui, olha o outro ali, e não encontrava o local, aí encontrou um guarda, com seu cap ali, balançando o cacetete, perguntou, escuta, o senhor podia nos informar aqui onde está sendo realizado o avivamento de Gales? Onde ele está? Ele levantou o cap e disse, graças a Deus, o avivamento de Gales está aqui, ó. Eu sou o avivamento de Gales. Trabalhando lá à noite, sozinho, de guarda, com avivamento dentro do coração. Então não fica esperando avivamento de gritos, gente pulando, gente caindo, desmaiando, perdendo a cor. Não, vermelhando todo, parece que vai morrer, dizer que é avivamento. Tenha você o seu avivamento no seu coração, na sua casa, no seu trabalho. Você às vezes fica tão avivado que você dá um glória a Deus tão alto, depois você olha para o amigo e você não está rindo de você, né? Tão avivado que você está. Então isso é bom, né? A gente atua até de maneira estranha, tem hora. Mas é você.
Fica esperando tudo isso atingir, não, que isso aí não vai existir mais, diz o profeta. Passou isso, agora é você, é onde você vai. Seja o avivamento lá, aleluia. Vamos ouvir o hino então. Descaído, como quem quer na jornada desmaiar. Se a cruz teus fracos ombros tem ferido, e tu achas muito pesada pra levar, ergue os olhos, vê a glória que te espera. Com as dores não se pode comparar. O choro de durar uma noite, a alegria no amanhã descontará. Muitos ventos têm soprado em contrário, açoitando ferozmente a tua nau. Não te esqueças que o gemido no Calvário nos precede numa dor pentecostal. Quando olhares as feridas em teu ombros, provocadas por teus passos sobre a cruz, não te deixes levar pelos assombros, pois também ferir os ombros de Jesus. É certo que um dia o veremos entre multidões no espaço celestial. Ali gloriosos hinos cantaremos, as lágrimas não teremos jamais. Aqui o sol se põe, a nuvem passa, ali a noite já não haverá. Aqui na vida tudo é passageiro, ali eterno gozo durará. Vai seguindo entre cantos e alegrias, até chegarmos à beira do Jordão, onde então tu ouvirás as melodias dos anjos que te esperam em Sião. Quando olhares entre pedras e brilhantes, aluzindo pés e mãos de meu Jesus, são sinais dos duros cravos flamejantes
Graças a Deus. Amém. Aleluia. Então, se Deus quiser, estaremos também, quem sabe, essa semana também ministrando a ceia para a irmã Irineia, né? Está impossibilitada de vir à igreja, então a gente deverá levar a ceia para ela, tirar um dia da semana e levar a ceia para ela ali, né? Amém? Nós temos aqui uma nota a passar para a igreja a respeito da família do irmão Fernandes Farias e família, né? Então, eles não congregam mais conosco. Então, decisão deles, né? Do irmão, sua família. Estive na casa deles e ele disse que está congregando uma outra igreja, né? Da restauração. Então, está se sentindo muito bem, né? Indo em culto de oração 2 vezes por semana, então, amém. Né? Nós tínhamos um, não vinha, daí lá vai 2, né? Mas é assim mesmo, né? Então, essa é a nota, né? Por escolha deles, então, eles nos falou, então, cabe a mim dar essa nota para a igreja, né? Então, que eles, como ministro, então, a gente não tem responsabilidade mais sobre a alma deles. Compromisso. Isso não impede de orar, da igreja orar, como um irmão, não impede da igreja orar, mas a gente dá essa nota dizendo que nós não temos uma responsabilidade ministerial, né? Então, ele saiu das nossas mãos, não temos mais um compromisso com a alma deles, de forma alguma, né? Então, que o Senhor Jesus possa ajudá-los. É o nosso desejo, é a vitória de cada um. Nunca desejamos fracasso, estando conosco, onde quer que esteja. Sempre nosso desejo é que a pessoa seja bem-sucedida em tudo, né? Mesmo sabendo que não existe outra mensagem que prepare uma pessoa para o arrebatamento. Não tem fora da mensagem de William Marion Branham. Não é a presunção nossa, mas você pode ver como atua, como conduz as pessoas que não têm a liderança desta mensagem sobre as suas vidas. É muito difícil, mas é bom. Fala em Deus, mas estão falando de preparação para o arrebatamento. Arrebatamento. Então, que Deus possa ajudar a eles. Graças a Deus. Vamos ficar de pé então para lermos as Escrituras, irmãos. Eu prometo ser breve, não quero tomar muito tempo. Apenas nós repassarmos alguma coisinha para a igreja. Eu quero ler essa Escritura porque é uma Escritura muito, muito boa, né? Escritura muito maravilhosa. As palavras do apóstolo São João. A palavra da vida foi manifesta em carne, ou na carne, né? O que era desde o princípio, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 ao 7. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Graças a Deus, né? O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Esta é uma palavra, ou esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz
e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Graças a Deus. Vamos fazer uma oração? Amado Deus, te suplicamos nesta hora tuas bênçãos sobre todos os irmãos e irmãs que esforçaram, sacrificaram, sair de suas casas para estar aqui nesta noite, para compartilharmos junto da comunhão da Santa Ceia do Senhor. Ó Deus, faça o nosso cálice transbordar nesta hora, de alegria, de contentamento, de satisfação. Ó Deus, e afasta de nós toda a tristeza, toda a melancolia, tudo aquilo, ó Deus, que nos atrapalha, Senhor, e tenta abafar o avivamento que deveria estar a todo vapor dentro de nossas vidas, de nossos corações. Deus, ao lermos a palavra, ao alcançar a revelação, ó Deus, dos mistérios ocultos da Bíblia, isso deveria nos dar uma alegria muito grande. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos, Senhor, abençoe para nós a reunião, o culto, a comunhão, Senhor, esteja conosco aqui, Pai, pois é o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Podemos assentar então, amados. Deus abençoe a todos, né? Todos mesmo, né? Estava vendo ali. Está com a família, irmão Eugênio, está, né? Irmão Eugênio. Parece que eu vi, é a filha do senhor, está aí também? Está, Mansuzi. Deus abençoe, eu vi daqui, né? E a nora, né? O filho não está trabalhando, né? Deus abençoe. Graças a Deus, né? E assim cada um. A irmã Sara também está aí de volta, né? Pegou umas férias, foi visitar a mamãe. Aí voltou mais forte, né, irmão? Comeu bastante a comida da mamãe, né? Coisa boa, né? Graças a Deus. Então isso é muito bom. Qual o destino da sobra do pão que sobra depois da igreja cear? E o destino também do vinho que sobra na taça, não na jarra, na taça. Então, o que nós temos aprendido com o irmão Brana, ele citando as Escrituras, então o pão, a sobra do pão, é queimado. Queimado. Depois de queimado, a gente procura enterrar ou colocar num lugar onde as pessoas não passam para pisar por cima. Então esse é o cuidado que a gente tem tido, né? Então depois que ele é queimado, você sabe, não tem mais sentido, mas então procura enterrar. E o vinho que sobra na taça que foi usado, então ele é jogado também na terra. Às vezes junto onde é o pão enterrado, então coloca também o restante do vinho que sobra na taça. O vinho que sobra na jarra, que não foi usado, então este retorna para o outro vinho, que está no outro recipiente, o garrafão vai ser guardado para a próxima ceia. Isso nós temos aprendido, e assim a gente vai procurando fazer. Como o profeta, aqueles que conviveu com o irmão Brana, muitas coisas que eles viram, presenciaram e transmitiram. Como, por exemplo, você lê o Evangelho de Lucas. São Lucas, ele não foi um discípulo.
no ministério de Jesus em pessoa. Ele foi um discípulo que seguiu depois a palavra. Sendo um médico, ele fez questão também de narrar alguma coisa a respeito de Jesus. Mas ele nunca viu Jesus curar. Ele não estava lá na multiplicação dos pães. Ele não estava lá no acontecimento no mar. Como que ele poderia contar isso na íntegra? Repassar como ele escreveu no seu livro? Mas ele nos mostrou isto no capítulo 1 do seu livro. Tem alguém que não sabia ainda que Lucas não foi um discípulo de Jesus lá com ele nos seus 3 anos de ministério? Tem alguém que não sabia? Ou todos sabiam? Eu creio que todos sabiam, né? Ou tem alguém que não sabia que Lucas não estava entre os 12 apóstolos? Aí você pergunta, então como que ele fez? Ele explica isso para nós, então, no seu livro. Seu livro, ele mostra isso para nós. Veja aqui, capítulo 1, versículo 1, a seguir ele diz assim: tendo, pois, muito empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio. Então ele informou, perguntou para aqueles que andou com Jesus, comeu com ele, esteve na pesca maravilhosa, como o que tinha acontecido, como foi. Então eles transmitiram isso para ele. Ele disse: os que presenciaram desde o princípio e foram ministro da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas de que já estás informado. Então ele procurou informar. Então, muitas coisas que nós temos aprendido com aqueles que andaram com o irmão Brana, presenciaram como ele fazia isto, como ele fazia aquilo. E estes homens, como apóstolos, Timóteo do irmão Brana, que comeu com ele, viveu ali com ele, frequentou as reuniões, pescaria também, esteve com ele nas caçadas e tudo, e viram como ele fazia as coisas. Então, estas pessoas têm transmitido para nós, e nós temos procurado também pôr em prática, da melhor maneira, tudo aquilo que Deus tem nos dado através desses homens, através do profeta irmão William Marion Branham. Graças a Deus. Então esse é o destino destas coisas. Por isso, esse resto do pão não fica à mercê de crianças para comer o resto do pão ou beber o resto do vinho. Não, essas coisas consagradas, elas são cuidadas da melhor maneira. A sobra vai para a terra como sangue, por orientação da Bíblia, sempre foi orientado ser jogado na terra. Até mesmo quando se mata um animal. Se mata um animal, o sangue, a Bíblia diz que deve ser derramado na terra. Você não deve comer o sangue. Por isso nós, como cristãos, não comemos carne sufocada. Se tomamos conhecimento antecipado de que aquela é carne sufocada,
Você não tem que ter escrúpulo, ou ter medo de ferir o sentimento, porque é a titia que você gosta muito, te ama muito, e sacrificou e preparou aquilo com o maior carinho para você. Mas quando você descobre, você tem que ser sincero com você mesmo e dizer para a pessoa: eu não vou usufruir disso, porque a minha fé, a Bíblia, não permite isto. Nós comemos carne, mas contanto que esse animal seja sangrado, e o sangue é tirado, é colocado na terra, ou não fica ali, não é uma carne sufocada, como nos ensina as Sagradas Escrituras. Agora, de acordo com o ensinamento de Paulo, é lógico, você não vai ficar perguntando na casa das pessoas de que jeito matou esse frango, que jeito matou esse boi, que jeito foi matado lá no... Não, a gente não vai ficar com essas perguntas, né? Porque daí a consciência é daquele que fez. Agora, se você toma consciência de uma maneira, ou você vê, então você deve reprovar aquilo e não comer aquela carne. Amém? Aleluia. Então, eu creio que nenhum de nós faz isso, mas porque antigamente o povo comia muito sangue, né? O chamado chouriço. Chouriço? Tinha gente que gostava, se lambuzava aquilo. E, pai, hoje você sente até nojo, né? Dá até um... Meu Deus, como que as pessoas aceitam certas coisas, né? Mas é gostoso. Mas hoje você vê essas coisas, dá até ânsia de vômito na gente, nessas coisas, né? Mas nós vamos vivendo num mundo que hoje você vai chegando numa condição tão difícil, porque hoje praticamente todos esses produtos industrializados hoje quase contêm sangue, né? Parte, né? Essas bolachinhas recheadas, vão tomar um susto ali, né? E outras coisas, né? Eles mudam os nomes lá e separa daqui, tira uma parte do sangue daqui, tira isso dali, mistura tudo e faz uma farinha aí, né, irmão Nilson? Irmão Nilson sabe explicar isso aí. Trabalhou nisso aí, né? Então e aí faz os produtos, né? Então, às vezes, tem pessoa que é muito assim, como que diria? Não é nojento? Como que fala? Pessoa que não... enjoado? Não pode dizer que é enjoado, né? Eu não como qualquer coisa, mas se ele vê, faz esse produto que é tão gostoso, com gelatina, né? E Maria Mole e outras coisas mais, é gostoso, né? Mas se você toma conhecimento, uma vez eu estava indo fazer um culto em Iguatemi, e eu fui de ônibus até Eldorado, aí fiquei esperando uma carona, não tinha ônibus, aí veio um caminhoneiro, lá do sul, e aí peguei uma carona, aí conversando com ele, eu estou indo para Amambai, eu vou buscar couro, então couro de boi, né? Aí você vê o couro. Aí eu falei para ele, explica uma coisa, ele disse que faz tantos produtos, ele falou, faz em torno de 11 produtos que faz daquela parte que está entre o couro e a carne do animal, né? Aquela parte branca. Então a máquina tira e aquilo vai dar um cheirinho tão desagradável, né? Passa com esse caminhão, esse escuro aí. Mas aí depois fica tão gostoso, né? Mesmo é o leite, às vezes, que vem, né? O leite, que toma, mas se for lá no laticínio, às vezes, você fica repugnando, às vezes, né? O irmão estava dizendo, irmão, eu não tomo leite. O irmão Zé Ovidio dizia, eu não tomo leite, porque ele trabalhava no laticínio, e ele via tanta impureza no leite, que ele dizia, os filtros, aquilo entope direto, tem que tirar, filtro direto, tirando e põe filtro para purificar o leite, tanta impureza que... Da onde vem? Então as coisas são assim, né? Então é melhor nem ver, porque se vê,
O senhor vai morrer de fome, né? Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nós temos que estar, vamos dizer assim, preparados. Eu quero ler essa passagem na mensagem, um parágrafo aqui na mensagem, é o parágrafo 25 da mensagem, o dia da vitória. O irmão Brana diz assim: uma jovem moça ontem à noite, em uma entrevista, ela disse, é a filha de um ministro, havia tido algum tipo de um pequeno namoro, e ela perdeu a sua cabeça a respeito disto. Veja bem, ela perdeu a cabeça a respeito disto. E ela teve um desfalecimento, uma jovem muito bonita, com cerca de 23 anos de idade. E quando ela era mocinha, com cerca de 12 anos, ela estava em Chicago, assentada em uma reunião, assentada na reunião, o Espírito Santo saiu por aquela audiência e foi lá onde estava a moça e a chamou, no meio de todo o povo. O Espírito Santo saía no meio da audiência e parava sobre alguém que queria tratar naquela reunião em especial. Você imagina bem. Nós, como igreja, darmos lugar para que o Espírito Santo possa passear no nosso meio. Irmãos, se nós formos mais sinceros, como nós temos falado, nós colocar o nosso erro no chão, pegar por hábito, por costume, cada reunião você chegar adiantado, vir no altar, ter 5, 10 minutos de oração no altar, e dar mais liberdade para Deus trabalhar. Agora, às vezes, não oferecemos condição nenhuma. E depois nos pomos a reclamar. Como eu estava dizendo, a igreja é fria, a igreja é assim. Mas se a igreja é fria, culpa de quem? Culpa nossa, culpa minha. Se eu estou frio, é culpa minha. Eu não posso culpar ninguém. Eu repito de novo. Porque nós estamos chegando, eu estava lendo aqui, na Bíblia, ali em São João, as pessoas ficou reclamando porque Jesus não falava abertamente. Você imagina bem. Só não fala abertamente. Aí Jesus falou abertamente: vocês não são das minhas ovelhas. Aí depois chegou lá em São João 16, ele falou abertamente, os próprios discípulos diziam: agora o senhor não fala mais por parábola, o senhor fala agora abertamente. Então chegou a hora de Jesus falar abertamente. Teve época que Jesus ficou receoso até de falar alguma coisa, aquilo servir de escândalo para muitos. Pessoas irem embora. Mas chegou a hora que ele não importou mais se alguém ia escandalizar ou não. Você lembra que ele diz assim: eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem ouvir ainda. Mas chegou a hora que ele falou livremente para eles. Mas já pensou, nós vamos deixando, vamos esquecendo, vamos perdendo. Não vamos orando mais. As orações cada vez vai encurtando mais. Ora um pouco. Na verdade, a televisão tem realmente sido um vírus, vamos dizer assim, um morcego, um suga-suga da vida dos crentes, da virtude. Porque com tanto alimento armazenado, como nós falamos, foi hoje de manhã alimento armazenado? Hoje de manhã? De todas as variedades de alimento. Você não encontrar um crente que fala que está fraco? Ele não está comendo, ou se ele está comendo, ele precisa de um vermífugo espiritual.
Porque os vermes estão sugando o que ele está comendo, a vitamina. Não está dando vida para ele. E às vezes estes vermes têm nome de filmes, né? E outros programas, que vai sugando. Nada contra isso, depois de ter suas obrigações. O profeta já há muitos filmes bons, e ele chegou até a recomendar para a igreja. Eu não sou de assistir filme, mas eu recomendo os 10 mandamentos. Ele chegou a recomendar para a igreja assistir o filme Os 10 Mandamentos. O Mombrana chegou a recomendar. Então, há casos verídicos, história, mas quando toda besteira que vai sugando a vida dos crentes, e nós vamos perdendo a vida e comemos. Agora, é lógico, aquela outra doença que a pessoa perde o desejo de comer, não tem mais vontade de comer, né? E a comida está diante dela, mas ela não come. Tem culto, mas ela não vai. Reunião de oração, mas ela não vai na igreja orar. Ah, pastor, eu não vou na igreja orar porque eu oro em casa mesmo, né? Então você pode ir lá, ele está ajoelhadinho lá na cama, é 3 horas de oração, deve ser, né? Mas vamos ver o resultado da menina aqui. O Espírito Santo saiu no meio da congregação, da audiência, e foi lá onde estava uma menina de 12 anos. Chegou lá e tomou o celular dela. É? Está mandando mensagem. Foi isso? Não. O Espírito Santo não deveria ter essa preocupação conosco, na igreja. Filho de crente. Nasceu na igreja, né? Então, não tem que ter essa, mas o Espírito Santo saiu no meio da audiência e foi lá onde estava a menina, diz o profeta. Veja aqui, ó. Ela era uma mocinha com cerca de 12 anos de idade. Ela estava sentada na reunião. O Espírito Santo saiu por aquela audiência e a chamou. Quem ela era? E disse: você tem um sopro no coração. Olha bem. Ninguém sabia. O Espírito Santo sabia. Então, se nós dermos liberdade para Ele, Ele vai trabalhar no nosso meio, irmão. Ele trabalha. Nós temos visto isso, Deus trabalhar, Deus profetizar. Nós temos visto isso. Mas a igreja, isso dá muita igreja, você sabe. Então, culpar quem? Quem é o culpado? Então, toda a culpa de falta disso, daquilo, nós somos culpados. Nós e um todos. Não pode atribuir culpa a uma só pessoa, não. Todos nós, porque nós somos um corpo. Membros, um corpo. Então você diz, mas o irmão Brana tinha visões, o irmão Brana tinha discernimento, revelação. O profeta diz, é a igreja que produzia aquilo. Ele não falou que era ele, não. Ele diz, é a igreja, a oração do povo. Porque quando você chega e fala com Deus, e assume esse compromisso com Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu não quero entrar aqui e sair a mesma pessoa. Irmãos, é impossível que Deus não fale. O irmão Brando, ele fala, nós já tínhamos tido essa experiência. Certo lugar estava pregando, e quando eu cheguei, foi um sofrimento. Você acha que é fácil? Quando a gente faz uma anotação, anota as coisas, tudo ali, para pregar, quando chega ali, Deus muda tudo. Não é fácil. Mas já tem acontecido isso por várias vezes. Quando cheguei no púlpito, tudo mudou. E eu fui obrigado a cantar um hino com a igreja, e depois ler uma outra escritura que não tinha nada a ver com o que eu tinha notado. E o Espírito Santo nos deu então uma linha dentro do assunto.
E eu notei que um irmão ficou maravilhado. Maravilhado. Quando eu falei do púlpito, disse: irmãos, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus mudou a mensagem dessa noite. Ele deu um glória a Deus. Porque ele viu que já era o começo da resposta da sua oração. E quando terminou o culto, ele veio e disse: pastor, antes de casa eu orei. Cheguei aqui na igreja, orei de novo. Eu disse: Senhor, fala comigo. Aí o Senhor tem que mudar a mensagem que o pastor tem preparado, mas fala comigo. E Deus atendeu. Se nós formos sinceros, Deus é sincero conosco. Para nos ajudar. O Espírito Santo sai no meio da audiência. Encontra a mocinha e diz assim: você tem um sopro no coração. Certo? E o médico diz que você não vai poder viver até os 15 anos. Ela estava com 12, faltava o quê? 3 só. Ela tinha de vida, de acordo com a medicina. E o Espírito Santo foi lá. De acordo com a medicina, você não vai viver até os 15. Ela podia morrer a qualquer momento. Um assopro no coração. Mas assim diz o Senhor: você está curada. Aleluia. E ela nunca, nem mesmo nunca mais sentiu um problema de coração desde então. E agora, ela já estava com 23 anos. Havia passado já 8 anos dos prazos que o médico, a aproximação de vida que o médico tinha dado para ela. Aí o profeta disse: e ontem à noite, ela teve um tipo de diferente de problema. Aí as coisas vão mudando. Os problemas vão mudando. Quando é pequeno, é aquele problema. Faz xixi na roupa, né? Suja a roupa, tem que usar fralda. Esse é o problema quando é pequenininho, as crianças, né? Que a mãe tem. Não é isso? É lavar roupa suja. Cocô da criança, xixi da criança, troca a roupa limpa, de repente está lá na terra sujando, sino, e assim por diante. Esse é o tipo de problema. Mas quando ele cresce, muda os problemas. Aí o pai, às vezes, tem que pagar vidro da casa do vizinho. Jogou pedra em carro, às vezes, tem criança que joga pedra, quebra até vidro de carro. O pai tem que pagar. É outro problema. Na escola, briga, arruma confusão, o pai tem que ir lá, ser chamado a atenção pela professora. E aí vai. Aí passou essa fase. Aí vem a outra. Começa a crescer, começa a namorar. É outro problema sério. Aí já arruma problema, aí cresce. Aí casa, pensa, agora casou, os problemas acabam. Aí muda de problema, só vai mudando. Tem jeito, sempre você vai ter problema. Esse pensamento, essa ilusão na cabeça que casa acaba o problema, não acaba não, gente. Tem que tirar isso da cabeça. Não acaba não, continua. Aí vem os filhos, mais problema. Mas é bom, né? Eles não são só um problema, dão muito prazer, né? Quando chora dentro de casa, sabia que choro é sinal de vida? Oh, mas lá em casa está difícil, a criança não para de chorar, é uma vida contínua. Tem que chorar, se não chorar está morto. Tem que chorar. Mas não tem jeito, né? Teve um tipo diferente de problema cardíaco. E foi um problema espiritual. Você já viu o problema cardíaco espiritual? Ele está com um problema cardíaco espiritual. O coração está quase parando espiritualmente.
causou isso? O seu amado fugiu e se casou com outra mulher. Estão vendo? As coisas, como é que acontece? Estava namorando, esperando casar, o rapaz foge com outra e casa. E ela ainda continua apaixonada. E esse rapaz lhe diz que ele ainda estava apaixonado por ela. E o seu pai havia motivado aquilo. Olha bem. Eu disse, tolice. Como que ele está apaixonado por você e vai casar com outra? Que negócio é esse? O profeta diz, é tolice. Ele não tinha que se casar com outra garota. Ele fez isso porque ele falhou em ter o tipo correto de amor por você. É exatamente isto. Mas veja, quando toda envolvida naquilo, a garota se assentou ali em uma, como que tão deprimida, que ela disse, eu sei que o Johnny me ama. Eu sei, veio? Isto é tudo que ela podia ver. Ela vivia naquele pequeno mundo consigo mesma. Ela não podia se desprender daquilo e olhar lá na frente, que aquilo era uma fantasia, que aquilo era uma mentira, que aquele rapaz já estava com outra. Ela não podia ver isto. E ela foi se deprimindo. Por isso nós temos que entrar nessa atmosfera com Deus, que há muitas coisas que quer nos prender aqui embaixo. E prende, a pessoa não consegue escapar daquilo, sair daquele mundo, daqueles pensamentos, e fica ali, aquilo só vai acabando, vai matando a pessoa. Tem que sair daquilo, escapar daquilo, e é só Deus para fazer isto. O profeta diz, é como aquelas pessoas que são hipnotizadas. Ele falou da serpente, aquela serpente que hipnotizava aves e assim por diante. É uma coisa terrível. E a pessoa luta e não consegue escapar daquilo, ela fica presa por aquilo. E todo que podia ver. E ela vivia naquele pequeno mundo, consigo mesma. Ela se moldou ali. E eu tomei a sua mão e eu disse, ouça-me. E o Senhor me mostrou uma visão. Vê você? Que ela sabia que eu não sabia nada a respeito, sobre algo que havia acontecido. E algum procedimento entre eles. E quando aquilo foi dito, aquilo atingiu rapidamente. E eu disse, agora quando você saiu dali, olhe para o Calvário. Olhe para o Calvário. Por quê? Ela só olhava para baixo, só olhava para aquelas coisas, só olhava para aquela atmosfera, aqueles problemas que havia acontecido, que estava acontecendo, e a pessoa fica só ali. Mas se ela levantar a cabeça, então o profeta diz, aquele animal está preso por aquela serpente. Ela coloca o olho nele, e ele olha para ela, para a serpente do profeta. Então ela prende aquela presa. E diz o irmão Branham que a única forma daquele animal, daquele pássaro, se ver livre, é ele olhar para o outro lado. Se ele olhar para o outro lado, ele quebra o encantamento da serpente. Mas se ele ficar olhando para ela, ele vai olhando, ele cai dentro da boca da serpente. Cada movimento que ele faz, ele vai chegando mais perto. E muitas vezes, Satanás coloca a pessoa num problema,
E ele não deixa ela olhar para nada mais. A mãe pode chegar e falar, o pai chega e fala, todo mundo fala, mas ela não consegue tirar o olhar daquilo, e pois não consegue se libertar. Mas se você conseguir, então o profeta diz, quando você sair daqui agora, não olhe mais para isso, olhe para o Calvário. Olhe para o Calvário. Oh, que coisa maravilhosa. Veja. Olhe para o Calvário ali. E você saiu por aqui e começou a tentar beber a filha de um ministro, veja. A filha de um ministro pentecostal, tentando fazer coisas que você está fazendo para sucumbir àquela tristeza. Então ela quer sucumbir à tristeza, com estas coisas nunca vai sucumbir. A tristeza vai sucumbir ela. Sucumbir à tristeza. Aquele homem ou alguém que não se importa nem de estalar um dedo por você. E eu disse, olhe para o Calvário, garota. Este é o único caminho de volta. E não beber, porque é tudo que o diabo faz. Mas se deve fazer um protesto contra essas coisas. Mais na frente aqui ele fala sobre isso. O profeta fala que muitas vezes nós estamos guerreando contra o inimigo, mas fortalecendo o inimigo. Nós fortalecemos. Nós damos condição para o inimigo lutar contra nós. Nós fornecemos todo o recurso para ele, diz o profeta. Aí ele falou que quando os americanos guerreavam contra os japoneses, estourou a guerra dos americanos contra os japoneses, o que é que eles faziam? Não importava se aqui tinha custado dinheiro para alguém, mas eles chegavam nas barracas, as pessoas chegaram nas barracas, onde tinha todo o produto. Era boneca, era carrinho, fosse o que fosse, que marcasse Made in Japão, eles quebravam. Pisava em cima, metia o pau e quebrava tudo. Por quê? Porque isto vai fortalecer eles. Essa compra desses produtos vai fortalecer eles, vai dar condição para eles. E como é que o povo evangélico hoje quer se ver livre do inimigo, fortalecendo, dando condição para ele, comprando os produtos de Satanás? Nós fortalecemos o diabo para pisar em cima de nós. Então é a hora de dizer não para Satanás e sim para Deus. Amém? Deus nos abençoe, fiquemos de pé. Vamos orar, já passei do tempo. Querido Senhor Jesus, eu te dou graça por isso, Pai. Porque em momentos difíceis, o Senhor sempre tem nos convidado a olhar para cima. E quando olhamos para cima, tudo cai por terra. Desprendemos de tudo. Então que o Senhor ajude agora seus amados filhos e filhas nessa noite a olhar para o Calvário em qualquer circunstância da vida e saber que ali está, ó Deus, a solução de todos os problemas. Olhando para o Calvário, a tristeza vai embora. Olhando para o Calvário, a depressão desaparece. Olhando para o Calvário, as doenças se enfraquecem. Aleluia! Olhando para o Calvário, os votos se renovam, novos propósitos surgem no coração, Pai. Aleluia! Nos tornamos pessoas, ó Deus, mais fortes, mais capazes de resistir, ó Deus, o inimigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajude que cada pessoa aqui dentro, desde, ó Deus, das crianças até o ancião, olhe para o Calvário. Especialmente uma noite como esta, meu Deus, de comunhão. Venha, Senhor Jesus, esteja conosco. É o que te pedimos, no nome do Senhor mesmo, para a tua honra e glória. Vamos ler a tua palavra, vamos orar pelo pão e pelo vinho, e aguardamos o Senhor. Aleluia.
certo que o Senhor vai derramar as tuas bênçãos sobre estes elementos, Senhor, o pão e o vinho, no nome de Jesus Cristo. Sobre mim graças dou. Cante com a sua vida, aleluia, é a graça dele, que é eu cego fui. Oh, louvado seja Deus. Abençoe o teu povo, Pai, com a bênção do céu, os corações. Aleluia. Outra vez. Sobre. Cante em espírito. Adore a Deus. Seja libertado agora. Ore para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Receba um avivamento na sua alma, no seu coração, alegria. Essas lágrimas não é de tristeza, essas lágrimas é de alegria. Você é salvo, você é predestinado. Aleluia. Que Deus maravilhoso é esse nosso. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Você vai aprendendo, ou nós vamos aprendendo com os acontecimentos do dia a dia, né? Tem hora que para você não trombar com alguém, mesmo a pé ou de bicicleta, você tem que olhar para os lados. Não é verdade? Já aconteceu isso com você, mas se você olhar, vai ver pessoas se chocam uma com a outra. Por quê? Ela olha na outra, a outra olha nela. E quando faz assim, a outra faz também. Faz para cá, a outra vem também. E aí acaba chocando. Então, quando você vê que você foi assim, a pessoa fez para lá, você fez também, você para, tira o olho e segue. Passa salvo. Olha para alguma coisa, olhe para Jesus. O irmão Brando pregou a mensagem, olhe sempre para Jesus. É a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, né? E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, cada palavra, Deus não erra, irmão. Amém? Deus não erra. Cada palavra que Deus nos dá, o irmão Brando diz, nem sempre isso quer dizer que aquilo que foi falado está acontecendo na igreja, no presente. No caso do irmão Brando, ele dizia, talvez isso está sendo pregado aqui,
não é para a igreja local em Jeffersonville. Isso aqui é para alguém ao redor do mundo, onde essa fita vai chegar. Quem sabe lá nas selvas indígenas, lá naquela nação nos confins da terra, isso vai ajudar. E Deus, então, nos dá algo, nos prevenindo, nos ajudando, né? Mas tudo o que Ele nos dá é para o nosso bem. Agora São João 13, verso 4 e 5, depois eu leio do 12 ao 17, para nós ganharmos tempo. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Eu sempre tenho feito menção disso, né, porque é bom, você lava os pés e a pessoa fazer questão de cumprir isso aqui, enxugar os pés. Né, enxugar os pés. Então a toalha está ali. Procuramos sempre colocar a toalha suficiente para que seja feito isso dessa maneira, enxugar os pés. Né? Então você não tem que ter receio de enxugar os pés do irmão, os pés da irmã, né? Então a gente fala isso porque às vezes já aconteceu comigo, talvez acontece com você. Às vezes lava os seus pés e não enxuga. Deixa molhar, você tem que depois enxugar. Pegar a toalha e terminar de enxugar os pés. Né? Então, vamos fazer bem feitinho, né? Amém? Depois que ele lavou os pés, tomou seus vestidos, se assentou outra vez à mesa e disse: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então vamos fazer, né? Deus abençoe a todos são bem-vindos à ceia. Então medite nisso enquanto cantamos, vencear, o mestre chama a vencear. O convite é para todos, não feito por mim, mas feito pelo mestre. Amém? E o mestre é o Senhor Jesus Cristo. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Ore comigo pelo pão. Faça a oração sincera, uma vez que você quer ser abençoado por essa ceia. Então peça ao Senhor, enquanto eu oro, você peça também: Senhor, abençoe o pão para nós. Querido Deus, nosso amado Pai Celestial, conhecemos a Escritura de São Lucas, capítulo 22, onde ele fez menção de que quando o Senhor estava para partir, o Senhor desejou muito comer aquela Páscoa com seus discípulos. E eu creio que o Senhor, cada mês, tem prazer de vir estar conosco, cear com a tua serva, cear com o teu servo, abençoar a sua vida, sua família, sua casa, seus negócios. Tudo estará sendo abençoado aqui quando o irmão pegar o pedaço de pão, tomar o gole do vinho. Deus, tudo estará sendo abençoado, a família, os empregados, o patrão, enfim, tudo, Pai. Porque um homem abençoado, ele abençoa outros. Uma mulher abençoada, abençoa outro, abençoa a sua casa, abençoa o seu lar.
Então, pois nós te pedimos com toda a sinceridade, tenha misericórdia, não nos rejeite, ó Pai, mas esteja conosco mais uma vez, no nome de Jesus Cristo, e consagra o pão, santifica-o, ó Deus, para que ele torne o símbolo do teu corpo, o qual foi partido por nós, machucado, ferido lá no Calvário. Nós agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E havendo dado graça, o partiu. Senhor Deus, que está o vinho, Senhor, qual nós te agradecemos por ele, pedindo que o Senhor abençoe ele nesta hora. Santifica, ó Deus, que ele está aqui para representar o teu sangue, o qual foi derramado por nós ali no Calvário. Aceite a nossa oração, Pai, nosso amor para com o Senhor, nosso respeito para com as tuas coisas, o zelo que esta igreja tem tido pelas coisas do Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Essa preocupação de fazer o melhor, de agradar o Senhor, ó Deus. Aceite, Pai. Aceita da parte de cada um. No nome de Jesus Cristo, e abençoe o vinho. Santifica para que ele torne o símbolo do teu sangue. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então o Senhor Jesus disse: o meu sangue, o meu corpo é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida, né? Então, vamos comer e beber e ser abençoado. Pode vir, quem desejar. Se alguém tem que sair primeiro, seja livre, né?